eu quero começar propondo um desafio para vocês, ó. Não vou nem fechar os comentários por enquanto. Eu quero que amor, vem cá, por favor. Eu quero que vocês me respondam o seguinte. Vira aqui, não precisa tirar os comentários, só vira, por favor, a tela. Aliás, deixa eu falar com vocês, porque vocês não podem ver o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam extremamente rápido, tá bom? Eu quero que vocês respondam extremamente rápido o que eu vou perguntar. Ó, a pergunta que eu vou fazer para vocês agora é: qual dessas três linhas é a menor linha? Essa, que é a 1, essa, que é a 2, ou essa, que é a 3? Qual é a menor linha? E eu vou explicar qual que é a relação disso com investimentos. Qual é a menor linha dessas três? Me conta aí. Qual que é a menor? Porque tem gente que eu já vi falando essa, já vi gente falando essa, já vi gente falando essa. Qual é a menor linha? Me conta, qual é a menor linha? A 1, a 2, a 3, legal. E você deve estar pensando, o que é isso que o Thiago está falando, velho? Por que ele está falando disso se ele fala de grana, investimentos e tudo mais, né? Bom, vamos lá. Provavelmente você está pensando que essa daqui é a linha menor. Me mostra aqui, amor. Pode tirar os comentários, por favor. Provavelmente você está pensando, essa daqui é a linha menor, né? Mas na verdade, elas têm todas o mesmo tamanho. Elas têm todas o mesmo tamanho. Mas quando a gente olha para isso daqui, a gente acaba sendo enganado pelo nosso cérebro, porque tem uma coisa chamada heurística da proporcionalidade. Então, como que funciona esse negócio aí? Esse negócio funciona assim. Imagina que você quer comprar uma camiseta básica preta aqui na reserva, por exemplo, e aí a camiseta lá na reserva está R$100, beleza? Aí o Rony, o CEO lá da reserva, ele chega e fala assim: galera, é o seguinte, hoje vai ter R$50 de desconto aqui na minha loja, aqui na reserva. Aí você vai pensar assim, velho, peraí, R$50 de desconto? Tá maluco? É quase metade. Eu vou comprar uma camiseta. E aí você é capaz de correr. Você é capaz de correr e andar 5, 10, 15, 20 quilômetros até você chegar nessa loja para você captar esse desconto de R$50. Mas, se você for comprar um notebook que está custando, sei lá, R$2.000, e essa mesma loja que vende esse notebook te der um desconto de R$50, você vai pensar, não, isso daqui é pouco, e você não vai ser capaz de andar vários quilômetros para que você chegue até a loja para captar esse desconto de R$50. No final das contas, você economizaria o mesmo dinheiro em valor absoluto. Mas a sua cabeça, ela tem um mecanismo aqui e você vai sofrer aqui a heurística da proporcionalidade. Terceiro exemplo, deixa eu falar aqui com os primos, amor. Terceiro exemplo. O terceiro exemplo é um exemplo muito importante, porque é o seguinte, imagina que você tem 100 pessoas, tá? Você tem 100 pessoas, a gente está em 100 pessoas conversando aqui. Imagina que a gente está num mastermind, você tem 100 pessoas. E dessas 100 pessoas, você tem 20% delas que são investidoras, ok? Dessas 100 pessoas, 20% dessas pessoas são investidoras. Então, pensa comigo. De 100 pessoas, 20% dessas pessoas são investidoras. Logo, 20 pessoas são investidoras. Legal. Aí, se eu pegar uma pessoa daqui, e essa uma pessoa é o Kaique, que trabalha comigo. E aí o Kaique, você vai pegar lá e vamos ver como que é o Kaique. O Kaique, ele deixa o dinheiro dele na poupança, ele não sabe muito bem o que está acontecendo, mas ele fala bonito, ele é uma pessoa que guarda dinheiro, beleza. Aí se eu pegar essa pessoa e perguntar para você qual que é a chance de ela ser uma investidora, qual que é a chance de uma pessoa ser uma investidora ou não ser uma investidora? O que vai acontecer é, você, na sua cabeça, vai pensar, putz, tem muito mais do que 20% de chance. Mas matematicamente falando, ainda continua tendo 20% de chance de que essa pessoa seja uma investidora. E por que eu estou falando dessa heurística da proporcionalidade que fez muitos de vocês caírem nessa daqui, achando que a linha 2 era menor, muitos de vocês entendendo o conceito que eu passei no desconto da camiseta, no desconto do notebook. Por quê? Porque, gente, quando a gente está falando de
grana e de investimentos, a nossa cabeça prega peças o tempo todo. O tempo todo, e eu sei porque na minha cabeça isso acontece. E não é só na minha cabeça que isso acontece. Isso daqui acontece com grandes gestores e investidores, bilionários, milionários, não importa a pessoa. Por quê? Porque é uma coisa natural, é um instinto natural, que a coisa daqui acontece, é natural. Funciona dessa forma, tá? Se a gente olha para isso daqui, automaticamente a gente vai pensar, puta, essa daqui é menor. Só que às vezes você não vai querer falar porque você está pensando, puta, tem alguma pegadinha. Mas a sua cabeça diz, essa daqui é menor, né? E quando a gente está falando de investimentos, isso acontece o tempo todo. Mas isso não é saudável. E se não é saudável, o que você precisa fazer? Você precisa ter um método para que você tire de lado todos esses gatilhos, essas heurísticas, esse seu lado emocional, para que você possa tomar decisões da forma correta, tá? E aí, eu achei legal, teve um primo que falou assim, aqui ó, acabei de ver no chat aqui, entrei agora para ver se ele fala algo novo. E aí, sabe o que tem a ver esse primo? É legal pegar isso aqui como exemplo para vocês. As pessoas, elas adoram procurar um corte de caminho, um método, uma técnica, o grande segredo. Mas as pessoas que ainda não atingiram o sucesso acham que o sucesso tem a ver com você fazer 2.000 coisas 2 vezes, enquanto as pessoas que já atingiram o sucesso entendem que o sucesso tem a ver com você fazer 2 coisas 2.000 vezes. Essas pessoas não entendem que o sucesso é óbvio, mas essas pessoas querem procurar um grande método, uma grande técnica, e não tem segredo. É trabalhar, agregar valor, ter escala, ser inteligente e aplicar basicamente o que a gente fala aqui, só que de forma consistente. Não é só que as pessoas querem um grande segredo. Meu Deus, o grande segredo da dieta. Não tem um grande segredo da dieta, né? Nosso grande segredo. Não tem grande segredo. É óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. É claro que você precisa ter um método. Você precisa ter uma dinâmica. Mas por que eu estou falando então de ter um método e ter uma dinâmica? E por que eu estou falando que tem muita gente achando que o sucesso tem a ver com você ficar fazendo várias coisas diferentes o tempo todo? Porque essas pessoas não atingiram o sucesso ainda. E eu quero aprender com quem? Com quem já atingiu o sucesso. Com quem tem grana. Com quem tem resultado. E quem tem resultado são essas pessoas que eu estou me inspirando. As pessoas que fazem a mesma coisa todos os dias até chegarem lá. Tá? Então é disso que eu estou falando. Não queiram o corte de caminho, porque eu não conheço o elevador que vai te levar para o sucesso. Se você quer atingir o sucesso, quer ter grana ou quer investir bem, você tem que subir de escadinha, de escada. Não existe elevador para o sucesso ou para a grana, tá bom? Vamos lá. Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Amor, por favor, preciso da sua ajudinha aqui. Onde está o guardanapo? Aqui. Seguinte, eu quero mostrar para vocês hoje uma das coisas que eu mais respeito, tá? Uma das coisas que eu mais respeito na humanidade são as grandes personalidades que conseguiram ter resultados consistentes com o tempo. E uma das pessoas que tiveram maior resultado consistente com o tempo no mercado financeiro foi o Peter Lynch. E o Peter Lynch ele tem uma dinâmica muito simples. Eu tenho um livro dele aqui, não sei onde está, mas eu tenho um livro dele e ele explica como ele olha para os investimentos. E você que está olhando para os investimentos, o Peter Lynch, ele classifica todos os negócios existentes em 6 tipos de negócios. E quando você entender quais são esses 6 tipos de negócios, você vai conseguir entender como tomar melhores decisões depois de identificar qual tipo de negócio é esse que você está enxergando. Só que para aquelas pessoas mais novas, primeiro você precisa entender uma coisa simples, que é o conceito do ciclo virtuoso. Então anotem, porque eu vou apagar daqui a pouco, tá? O ciclo virtuoso, antes de eu entrar aqui nos 6 tipos de negócios do Peter Lynch, e por que eu estou falando de negócio? Porque quando a gente investe em ações, esquece o termo ações. Pensa no termo negócio. Porque se eu tenho dinheiro, eu posso investir num negócio ou numa ação. Qual é a diferença? Nenhuma. A diferença é que a ação ela é mais líquida e o negócio é um pouco menos líquido, né? O negócio ele tem menos negociação no mercado secundário e o mercado de ações ele tem mais liquidez. Então esquece isso. Quando eu falo negócio, é negócio, tá? Ciclo virtuoso, como que funciona? Você imagina aqui, para quem ainda não entendeu, você tem uma empresa, por exemplo, que vende alimentos. Essa empresa, ela vende mais, ok? Essa empresa vende mais. Quando essa empresa vende mais, o que acontece? Você tem mais resultado, você tem um maior crescimento e logo você tem mais contratação.
Porque se essa empresa está crescendo mais, ela está vendendo mais, ela quer crescer cada vez mais, então ela vai contratar mais gente. Só que se ela vai contratar mais gente, essas pessoas contratadas vão ter mais renda, tá? E esse negócio vai aumentar a sua lucratividade. E você, como investidor, você vai receber mais dividendos, que é basicamente uma parcela do lucro da ação. E você, investidor, vai pegar esses dividendos e você vai reaplicar na própria empresa. E a empresa vai crescer mais, porque vai usar esse dinheiro para construir fábricas, para investir em novos projetos, e ela vai vender mais, e vai contratar mais funcionários, e vai aumentar a sua renda, e vai aumentar o seu lucro, e vai distribuir mais dividendos para você, que vai reinvestir mais no ecossistema. E esse é um ciclo, tá? Então você precisa entender que o mercado financeiro, de uma forma simplista, funciona assim. Só que aí, quando você vai investir, o que você quer? Você quer dividendo, você quer lucro, né? É isso que você quer. Só que para você acertar, você precisa entender como olhar para o negócio. E eu já ensinei para vocês aqui nos últimos dias como olhar para ROI, né, Return on Equity, já falei um pouco de endividamento, falei brevemente sobre valuation, falei sobre PL, falei sobre PEG rate, falei sobre um monte de coisa. Hoje eu vou te falar outras também, mas antes eu quero que você repare aqui no Peter Lynch. O que ele faz? Ele separa todas as empresas em 6 tipos de negócios, tá? Então ele tem aqui as empresas de baixo crescimento, tá? Empresas de baixo crescimento. Você tem aqui as empresas de médio crescimento e você tem as empresas de alto crescimento, tá? Por que é legal você separar isso daqui? Porque você tem que olhar para coisas diferentes nesses negócios, totalmente diferentes, e eu já vou falar o que a gente deve olhar em cada negócio. Depois a gente tem aqui as empresas que são cíclicas, as empresas de turn around, que são aquelas empresas que estão prestes a quebrar e a gente está torcendo para que elas consigam se recuperar. E a gente tem as empresas que a gente chama de empresas cofre, né? Aquelas empresas que têm um valor escondido. Então a gente tem esses 6 tipos de negócio, né? Eu separei umas coisas aqui. Espera aí, vamos lá. Aqui, ó. Então beleza. O que a gente precisa olhar? Deixa só. Vocês estão conseguindo? Só para eu captar aqui, peraí. Vocês estão anotando? Me comenta o seguinte, eu quero saber quem está anotando aqui. Porque esse conteúdo aqui é muito rico para você não anotar e não registrar em nenhum lugar. Se você não registrar, vai sumir da sua cabeça. Quem está anotando? Quem está com papel e caneta? Dá um soquinho aí para eu saber. Porque eu vou aprofundar hoje, eu vou entrar em cálculo, vai ficar um pouco mais complexo. E, como eu disse, eu não quero falar para quem não está disposto a pagar esse preço de se esforçar um pouco mais para captar o conteúdo, tá? Então, eu preciso que você anote, porque senão você não precisa estar aqui, né? Senão você não precisa estar aqui. Então, anota. Muito bom, todo mundo, é isso aí. Vamos lá. Então, vou fechar de novo os comentários aqui. Vira aqui, por favor, amor. A gente não tem outra cor de caneta, não? Tem a preta. Essa daqui tá funcionando bem, será? Sim, essa tá. Show. Então, vamos lá. Primeiro, exemplos. O que é uma empresa de baixo crescimento? Eu vou te dar 2 exemplos. A gente tem Itaú, tá? E Banco do Brasil. Eles são exemplos de empresas de baixo crescimento. Baixo crescimento é uma empresa que ela não vai dobrar de tamanho da noite para o dia. É uma empresa que ela já é muito grande, então geralmente ela já tem muito market share, ela já domina o mercado, já é líder do segmento, ou é uma das líderes do segmento. Então, se você vai investir numa empresa como essa, o que você tem que olhar, tá? Você tem que olhar para, basicamente, o PL, tá? Você tem que olhar para o payout e você tem que olhar para o valor de mercado. Por quê? Porque veja só, como a empresa ela não vai crescer muito, por exemplo, o Itaú, eu não sei se o Itaú está valendo 300 bi, não, está valendo acho que 250 bi, né? Acho que está valendo uns 250 bi o Itaú. Eu não vou acreditar que o Itaú vai valer 2 trilhões daqui a um ano. É muito difícil. Mas é possível, como empresa de tecnologia, multiplique seu capital por 8 em um ano, né? Então, como eu não espero que uma empresa que já é muito grande multiplique tanto assim o seu capital, o que eu preciso olhar? Eu preciso olhar para o PL. Por quê? Porque eu preciso ter no mínimo dividendos altos. Se a empresa não vai crescer muito, eu preciso comprar ela a um preço que eu tenho um dividendo alto, né? Então, sei lá, eu vou querer um PL aqui, talvez inferior a 10.
para que eu possa dizer que eu fiz um bom negócio? É isso que eu vou querer, tá? É mais ou menos isso. Agora, o valor de mercado. Pô, se a empresa ela cresce pouco e ela é uma empresa pequena, eu vou falar, peraí, tem uma coisa errada nessa empresa. Então, se ela é uma empresa que cresce pouco, no mínimo ela precisa ser bem robusta, para que ela possa passar por grandes crises. Então, em crises como a que a gente está vivendo, o que a gente mais ouve? Cash is king, né? As empresas precisam ter caixa. Quem geralmente tem mais caixa? As empresas grandes, tá? Então a gente precisa olhar para isso. E eu preciso olhar também para o payout. Por quê? Porque a empresa, como ela já atingiu um grande nível de maturidade, a ideia é que ela não precise reinvestir muito do seu capital para que ela cresça e distribua uma grande parcela de dividendos, desde que eu compre ela a um pé baixo. Então, se você vai olhar para um negócio hoje, vou investir. Aí você vai olhar para uma ação, você vai identificar. Essa ação é uma ação de baixo crescimento, de médio crescimento, de alto crescimento, cíclica, turnaround ou uma empresa cofre. É uma empresa de baixo crescimento. Opa, é baixo crescimento? Então eu vou olhar mais do que qualquer coisa para o valor de mercado dela, vou olhar para o PL e vou ver se ela tem um payout razoável. 2 exemplos, Itaú e Banco do Brasil. Tá? Deixa eu ver se ficou claro por enquanto esse conceito aqui. Ficou claro para vocês por enquanto o conceito dessas empresas, empresas de baixo crescimento consideradas pelo Peter Lynch? Conseguimos captar? Posso avançar aqui? Me diz aí. Me diz aí, posso avançar? Show? Todo mundo pegou? Muito bom, adoro ver essa mãozinha do joinha. É isso aí, positivo, anima a gente continua. Vamos lá. Seguinte, clica no avião aqui, galera. Eu vou deixar o comentário aberto um pouquinho. Clica no avião, vai abrir a sua listinha de amigos, né? Pessoas que você segue, que você se comunica no Instagram. Manda para 10 pessoas essa live e quem mandar para 10, manda aqui uma maçã, mas manda uma maçã verde. Não manda uma maçã vermelha, manda uma maçã verde aqui nos comentários para eu saber que você fez isso. Vamos lá, amorzinho, vou então aqui para as empresas de médio crescimento. Me fala se eles estão mandando uma maçã verde e aí a gente fecha isso daí, tá? Se eles mandarem essa maçã verde, você me diz, tá bom, amor? Tá bom, então, tô mandando. Tô mandando? Tá bom. Aqui então a gente tem empresa de médio crescimento. Uma empresa de médio crescimento seria uma VEG. É uma empresa, na verdade assim, aqui às vezes você precisa entender o seguinte. A empresa, aqui é uma foto dela, tá? Aqui é uma foto dela. Por exemplo, pensa no McDonald's. O McDonald's, quando ele começou, ele era uma empresa de alto crescimento. Ele estava crescendo muito rápido, muita franquia. Lá nos Estados Unidos estava bombando. Tira os comentários, por favor, amor. O McDonald's estava crescendo, franqueando, crescendo, bombando. Pum! Cresceu muito. Só que quanto mais você cresce, mais certo é o seu crescimento, mas mais certo também é que você vai desacelerar o ritmo, porque se você crescesse as mesmas taxas, você tenderia ao infinito e não dá para você fazer isso, tá? Se a Amazon mantivesse a taxa de crescimento dela, ela iria ser maior do que o PIB do mundo em algum momento. E não faz sentido. Por isso que quando o pessoal fala de pirâmide, eu falo, deixa eu fazer uma conta para você de pirâmide. 2% ao dia, né? O pessoal chega, 2% ao dia. Eu falo, velho, deixa eu fazer um cálculo para você, 2% ao dia. Aí geralmente, sei lá, em 10 anos, o cara vai ganhar mais dinheiro que o PIB do mundo. Eu falo, viu? Porque não faz sentido. Aí a pessoa, não, mas deve fazer sentido sim, cara. Você não sabe o que está falando. São as pessoas idiotas que estão querendo se enganar. São extremamente ignorantes ou extremamente humildes, uma pena não tiver educação, tá? Vamos lá. Então aqui, empresa de médio crescimento, McDonald's. Aí o McDonald's está crescendo muito. Depois que ele cresceu muito, o McDonald's que estava aqui, ele veio para cá. Veio para uma empresa de médio crescimento. Então a taxa dele de crescimento já diminuiu um pouco. Então você já olha para outras coisas aqui. Só que o McDonald's, depois que ele estava aqui, ele começou a passar por um pouco de dificuldade. É natural, crise nos Estados Unidos. E aí o McDonald's, ele passou a ser considerado uma empresa de turnaround. Por quê? Porque ele estava passando por problemas financeiros, né? Na verdade, o turnaround aconteceu antes disso daqui, né? Quem assistiu o filme sabe que o McDonald's estava passando por alguns apuros ali. E aí, a gente estava preocupado. Será que vai rolar um turnaround no McDonald's? Rolou o turnaround. Aí veio o plano de crescimento e depois mais de crescimento. Só que durante muito tempo, o que as pessoas não entendiam é que o negócio do McDonald's não era só vender hambúrguer. Era também o real estate, eram as áreas, os terrenos que tinham um grande valor embutido. Então o McDonald's também passou a se considerar uma empresa cofre, que eu já vou explicar o que é, mas ela basicamente tinha muito valor em terreno que as pessoas não visualizavam isso daqui direito.
nos balanços ou no mundo real. Então ele também tinha muita oportunidade aqui. Então as empresas vão migrando. Uma empresa, por exemplo, toda blue chip hoje, toda empresa grande, já foi uma empresa pequena no passado. É natural isso daqui, faz parte do processo. Por isso que se você quer investir em small caps ou no índice small cap, você precisa tomar cuidado porque as small caps bem-sucedidas, elas viram large caps, elas viram blue chips, né? Então toma cuidado com isso. Beleza, então empresas de médio crescimento. O que eu preciso olhar aqui? Eu preciso olhar para o PL também, porque elas são empresas muito constantes, né? Eu preciso olhar para a qualidade do negócio, obviamente, e eu preciso olhar também para a taxa de crescimento, que seria o CAGR. Tá? Eu preciso olhar para o CAGR. É óbvio que isso aqui é uma visão muito simplista. Você precisa olhar para muitas outras coisas também, mas tenha no mínimo isso aqui no seu radar. Tá? Então no mínimo você precisa olhar para o PL e aqui para o CAGR, porque aqui o CAGR é baixo. O que é o CAGR? O crescimento anual médio composto de uma empresa. Agora, quando a gente está falando de uma empresa de alto crescimento, aí já é diferente. Uma empresa de alto crescimento, dois exemplos são Banco Inter, tá? Banco Inter e Sinqia. Banco Inter e Sinqia. Aliás, deixa eu perguntar para vocês um negócio aqui. Alguém aqui tem ou comprou alguma vez já Banco Inter e Sinqia? Olha só, todo mundo com a maçã verdinha aqui, massa. Alguém aqui já comprou Banco Inter e Sinqia? Cara, a gente ganhou muito dinheiro em Banco Inter e Sinqia no primo, né? Me conta aí. Se alguém aqui já comprou Banco Inter e Sinqia, por exemplo, que são empresas de alto crescimento ou tem na carteira. E eu não estou recomendando nada, tá? Só estou querendo saber, estou curioso aqui. Legal, muita gente tem. Sabe por quê que eu acho que nas empresas de alto crescimento a gente tem grandes oportunidades, a gente consegue olhar com muito discernimento, analisar muito bem? Sabe por que a gente tem muita oportunidade? Por causa do seguinte, deixa eu falar com vocês, vou até tirar os comentários aqui. Por causa do seguinte, quando a gente vai investir, imagina que muita gente olha para essas ações. Só que as ações grandes, as ações maiores, elas têm uma cobertura de analistas. Então vocês têm muito analista que cobrem vários papéis. Só que os analistas, eles não podem cobrir muito as empresas pequenas, né? No geral, as casas de análise não cobrem empresas pequenas. Por quê? Porque às vezes, se o analista recomenda a compra de uma empresa pequena, cara, você tem fundos de bilhões e bilhões de reais, às vezes trilhão, né, na soma de tudo isso, que se ele recomendar a compra de uma ação, e alguns fundos quiserem comprar 0,1% do capital deles, eles vão comprar a empresa inteira. Então eles não podem fazer isso, porque não tem liquidez para eles. Então as empresas pequenas, elas são empresas que têm menos gente olhando. E como tem menos gente olhando, o preço costuma estar mais longe do preço justo. Mais longe do preço justo, tá bom? Então vamos lá. Por favor. O que a gente vai olhar aqui então? Cadê a caneta preta? Aqui. Aqui? Show. O que a gente vai olhar então aqui, ó? Primeiro, a gente vai olhar pro PEG Ratio, que é a relação do PL com o crescimento. E você tem que tomar muito cuidado com o seguinte, com endividamento, tá? Com endividamento disso daqui. Você precisa ver endividamento / olhar para o caixa dela. E você precisa pensar também no produto dessa empresa e no market share. Por quê? Porque geralmente as empresas de alto crescimento têm um PL muito esticado, né? Você vai olhar para, sei lá, Banco Inter, estava com um PL de 100 até dia desses, 200. E se vai olhar para um PL de Itaú, que é um banco, ele estava aqui num PL de 10, de 9, por aí. Pô, os dois são bancos, aqui tem um PL muito maior. Por quê? Porque o crescimento é muito maior. Então o mercado já está projetando um crescimento muito grande no Banco Inter. Se esse crescimento não acontecer, o Banco Inter tem mais downside do que Itaú, tá? Porque o pessoal tá colocando que ele vai crescer muito, ele vai ter que dobrar muitas vezes para isso acontecer, tá? Então você precisa olhar para o PEG Ratio, você precisa olhar para a dívida, porque uma empresa que está num crescimento alto, o que acontece? As pessoas costumam pagar muito caro, né? Não é que não é justo o preço ou que não vale a pena, é que elas pagam já apostando num crescimento muito alto. Então, quando você tem uma crise como a de hoje, elas são as empresas que mais costumam cair, tá? Agora no mercado bom, elas são as empresas que mais costumam subir também, elas acabam oscilando mais,
Só que aqui você tem grandes oportunidades porque você tem menos gente cobrindo, menos análise, menos pessoas conhecem. Todo mundo conhece Petrobras, todo mundo conhece Vale do Rio Doce, todo mundo conhece Itaú. Mas até aí ninguém conhecia Mills, ninguém conhecia BID, ninguém conhecia Skia, ninguém conhece uma série de ações. Então aqui existem mais oportunidades, mas não é aquela coisa tão óbvia, é uma coisa que você precisa estudar mais, não é para todo mundo, né? É um perfil diferente. Beleza, aí você tem as empresas cíclicas, tá? O que são empresas cíclicas? Empresas de commodities, por exemplo, Vale, Suzano, né? São empresas cíclicas aqui, tá? E aí é o seguinte, eu já vou continuar aqui, vou falar aqui de baixo, depois eu dou um overview, mas antes eu quero passar um outro conteúdo para vocês. Vamos sair um pouco de investimento aqui, que senão alguns de vocês vão pirar, tá? E eu vou falar sobre um outro conteúdo e já eu volto para finalizar os 6 tipos de ações de Peter Lynch. Por quê? Porque desses 3 últimos tipos, um deles são as empresas cofre, é onde a gente tem um valor a ser descoberto de companhias, e se você pegar isso daqui, grandes investidores ganharam muito dinheiro fazendo isso. Grandes investidores ganharam muito dinheiro fazendo isso, muito mesmo, tá? Mas, antes disso, eu queria falar desse livro aqui, ó, Axiomas de Zurique. É um livro muito legal. Quem já leu esse livro aqui? Comenta aí, quem já leu Axiomas de Zurique? Tá? Quem já leu Axiomas de Zurique? Porque ele é um livro. Por que eu estou falando dele? Porque ele tem quase que princípios que eles chamam de axiomas e que são muito importantes para qualquer investidor. Para qualquer investidor. E eu vou te falar aqui de alguns poucos axiomas que eu separei, tá? Eu separei 1, 2, 3, 4, 5 axiomas que eu separei. Qual que é a história do axioma de Zurique? Na Suíça, tá? Na Suíça, o que acontece? Aliás, tem gente perguntando assim, cadê meu livro, Thiago? Seguinte, nessa semana, como eu avisei na live aqui para todo mundo que estava presente, o livro ele foi para a gráfica e eles estão imprimindo super rápido, eles estão imprimindo 25 toneladas de livro, que são os livros para vocês, porque é um livro, uma edição especial, lembra que eu prometi para vocês? Com um carimbo diferente, com uma coisa especial atrás, tem umas coisas diferentes que só para vocês e não é vendido em nenhuma livraria, tá? Então, em breve deve estar saindo para enviar para vocês e espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá. Axiomas Zurique, eu separei 5 axiomas, tá? Deixa eu fechar aqui os comentários. Eu separei 5 axiomas para vocês e que qualquer investidor tem que dominar. E por que esses axiomas são tão importantes? Porque na Suíça, eles são pequenininhos, são desse tamanho e são uma economia super potente. Né? As pessoas têm muita prosperidade lá, as pessoas têm muito dinheiro, né? Tem um PIB per capita muito alto, as pessoas têm qualidade de vida. Por quê? Porque as pessoas lá, elas seguem algumas regras do dinheiro que funcionam muito bem e elas são um pouco contra-intuitivas. Olha só, por exemplo, quando a gente fala de intuição, o que eles falam sobre dinheiro, e esse é um primeiro axioma interessante, você deve seguir sua intuição, siga a sua intuição. Mas cuidado para não confundir a sua intuição com esperança. A intuição só é válida quando ela pode ser explicada. Se você não conseguir explicar a sua intuição, ela é esperança. E a esperança é quase como você torcendo para que algo aconteça. É quase como você torcendo para que algo aconteça. Por exemplo, você fala assim, não, eu estou sentindo que eu preciso comprar essa ação. Não, eu estou sentindo que eu preciso... Não, por exemplo, eu estou sentindo que eu preciso investir nessa franquia. Aí fala, por quê? Aí a pessoa, não sei, só estou sentindo. Eu falo, por quê, velho? Não, só estou sentindo. Então você não está sentindo nada. Você quer que dê certo e por isso você está querendo acreditar que é um bom negócio e acreditando isso a sua intuição. Isso daqui é uma barbaridade. Não é mesmo, tchê? Você precisa tomar cuidado para não confundir intuição com esperança. Não deposite suas fichas onde você tiver esperança apenas. E sim onde você tiver intuição, que é onde você pode explicar. É quase como eu falar assim, cara... Eu tô sentindo que faz sentido esse investimento. Ah, por quê? Puta, cara, porque algumas vezes na minha vida eu já fiz movimentos semelhantes assim, e sempre que aconteceu tal coisa, então eu tô sentindo que vai dar certo. Intuição, é diferente, tá? Segundo axioma, consenso. Isso é muito foda. Consenso. O axioma do consenso é um axioma muito importante, tá? É um axioma muito importante. O que ele diz? Ele diz o seguinte, fuja da opinião da maioria. Fuja da opinião da maioria. Porque a operação da moda, ela acaba fazendo os atrasados pagarem mais caro. Então pensa assim, ó, sabe show? Quando você vai num show, o que acontece?
Tem gente que tem acesso antes e paga muito barato, né? Aí vai virando lote, vai virando lote, vai virando lote, vai virando lote. Aí os cambistas vão comprando tudo, acabam com tudo. Meu, se você quiser ir no show agora, você vai pagar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes o valor. É igual Copa do Mundo. Você vai pagar 10, 20, 100 vezes o valor. Por quê? Porque você está atrasado. E o atrasado paga mais caro. E o problema do consenso é que o consenso gera o efeito manada. E quando você tem um consenso e o efeito manada, todo mundo já foi para aquele movimento. E é por isso que está mais caro para você. E como está mais caro para você, geralmente alguém vai pagar a conta. Quem paga a conta é quem chegar atrasado. Então toma cuidado, não queira ser essa pessoa, tá? O Warren Buffett diz o seguinte: se você for panicar, seja o primeiro a panicar, tá? Se você for panicar, seja o primeiro a panicar. Esse que é o negócio, tá? Então esse insight ele é absurdo, tá? Gente, só eu tô de nos comentários, eu quero perguntar o seguinte: quem aqui já participou de, quem esse daqui é o primeiro desafio? Diz assim, ó, 1. Quem aqui já participou de 2 desafios? Comenta 2. Quem aqui já participou de 3? Comenta 3. E quem participou de mais de 3, põe 3 mais. Só para eu saber aqui e ter um filtro holístico aqui, que eu tô com uma ferramenta muito legal do meu amigo Doug, que ele consegue puxar os comentários e depois eu consigo ver depois da live esses resultados. Então, Doug, anota aí, hein? Vamos lá, então isso aqui é importante. Agora, eu acho que um dos axiomas mais poderosos que existem tem a ver com grana. É o axioma da mobilidade. E não tem a ver só com mobilidade urbana, tem a ver com grana, velho. Com grana, com negócio. Por quê? Porque o axioma da mobilidade é o seguinte: tem muita gente que pergunta, Thiago, por que você mora de aluguel? Eu moro de aluguel. Tô pensando, quem sabe, eu comprar alguma coisa, eu não sei. Mas por enquanto eu moro de aluguel. Por que eu moro de aluguel? Primeiro, porque para mim financeiramente hoje é mais barato. Segundo, porque, velho, quando eu mudei para cá porque estrategicamente isso daqui estava próximo dos lugares que eu mais frequento. Eu falei, pô, então vou mudar. Pum! Sobre mobilidade é o seguinte: evite fixar raízes. Elas dificultam a movimentação. Olha isso aqui. Evite fixar raízes, porque elas dificultam a movimentação. Então isso aqui pode se aplicar para um conceito tão simples quanto esse de morar de aluguel. Por exemplo, a oportunidade está em outro país. Beleza, vamos para lá, né? Falcone, primo, você nunca responde, macho. Velho, pensa assim, ó, eu devo receber uma média de 600 mil comentários numa live. É um pouco difícil. Então eu vou bater no olho para embalizar na direção que eu estou indo, mas eu não consigo tirar uma dúvida individual, tá? Até esse é um dos motivos de eu ter lançado há um tempo atrás a mentoria, para eu poder conversar com poucas pessoas. Meu sonho seria falar 1 a 1 com cada um de vocês, mas eu não consigo, tá bom? Então, sobre mobilidade, isso é muito importante. A gente não pode ter essa raizada e tal, porque senão alguém chega, tem uma puta oportunidade para você em tal lugar aqui. Aí você fala assim, mas eu não sei, cara, eu tenho, eu não sei, a família mora aqui, eu moro aqui, tá todo mundo aqui, não sei o que, e você perde a oportunidade. E na grana, a mesma coisa acontece. Por quê? Porque tem gente que fala assim, eu achei um CDB top aqui, achei uma renda fixa top aqui, né? Deixa eu tirar os comentários aqui. Já deixei muito tempo no comentário aqui. Aí eu falo, eu achei uma renda fixa top aqui, uma renda fixa que paga não sei quantos % ao ano. Eu falo, nossa, que animal. E tem vencimento? Tem, vence daqui a 6 anos. Eu falo, caraca, você vai deixar 6 anos de dinheiro? 6 anos. Eu falo, nossa, esse cara fixou raiz. Tudo bem, às vezes uma parte do capital fazer isso, né? Mas às vezes você deixa uma parte relevante do capital, em 6 anos você acha mesmo que não vai aparecer oportunidade? Vai aparecer oportunidade, vai ter crise. Então durante o coronavírus, a bolsa estava 60 mil pontos. Quem tinha o dinheiro travado, quem tinha raízes muito fortes e muito fincadas e muito profundas, não teve mobilidade para fazer esse tipo de movimentação, né? Então, por isso que o investimento que tem mais liquidez, ele tende a ter uma remuneração um pouco maior, porque a liquidez é um benefício. Lembra sobre o triângulo de Nigro? Rentabilidade, risco, liquidez? Né? Se você tiver uma liquidez maior, que é a velocidade que você resgata, a rentabilidade tende a ser ligeiramente menor também, tá bom? E o axioma do risco? O axioma do risco é foda. As pessoas, é aquela coisa que eu falei para vocês, né? As pessoas, elas querem eliminar o risco de perder. Não elimine o risco de perder.
Se você eliminar o risco de perder, você elimina o risco de ganhar. O negócio é gerenciar risco. E preocupação não é sinal de doença. Não esqueça disso. Preocupação não é sinal de doença. É sinal de saúde. É sinal de saúde, tá? Se você não está preocupado, você não está arriscando bastante. Então, no livro você tem um exemplo. Isso aqui acontece com quase todas as pessoas, que é o seguinte. Em tempos de coronavírus, você vê pessoas que têm, que financeiramente, só estou falando de investimentos aqui. Em tempos de coronavírus, você tem pessoas que falam, você está perdendo dinheiro, eu estou aqui, eu optei por ser uma pessoa segura, estou cuidando da poupança, você está perdendo dinheiro, eu estou tranquilo aqui, estou seguro. Aí você fica só olhando, porque você tomou risco, né? E no curto prazo, isso acontece, oscila, mas no longo prazo, daqui a 30 anos, você vai olhar e falar assim, porra, você não atingiu sua liberdade financeira ainda? Caramba, né? Talvez você devesse ter tomado um pouquinho mais de risco, tá? Então, é isso sobre risco. Você não pode deixar de tomar riscos. Você precisa gerenciar os seus riscos de uma forma interessante. Aliás, olha só. Vocês gostariam que eu sorteasse alguns livros do Axioma Zurich? O que você acha, amor? É um livro bom, né? Vamos sortear também 10 pares pra galera? E aí o Kaique manda depois pra eles, ó. Vamos lá, eu vou sortear 10 pares aqui. Todo mundo que comentar hoje marcando alguém na frase do dia, que eu vou falar agora qual é, vai participar do sorteio do Axioma Zurich, e amanhã eu posto de tarde nos meus stories, tá bom? E já que falamos sobre a frase do dia, qual que é a frase do dia? A frase do dia é uma frase inspirada por um grande amigo, que é um dos melhores CEOs que eu conheço, que também tem um grande patrimônio, uma grande fortuna construída, fruto de muito trabalho e muito sucesso, que é o seguinte: pense no longo prazo, haja no curto prazo. Quem aqui sabe quem disse isso para mim? Pense no longo prazo, haja no curto prazo. Porque as pessoas, elas sempre querem ter um resultado no longo prazo, só que a gente pensa assim, caramba, vai demorar para isso acontecer, vai demorar muito para acontecer. Né? Você pensa no corpo, vai demorar 2 anos para ter o corpo que eu quero, beleza. Só que aí passou 2 anos, você olha para trás e fala, olha só, imagina se eu tivesse começado e malhado todos os dias durante 2 anos, como eu estaria hoje? Então a gente pensa no longo prazo, mas não age no curto prazo. E às vezes a gente pensa no curto prazo e age só depois. O nosso guideline aqui é pense no longo prazo e haja no curto prazo. Ou seja, haja agora, plante agora, porque a semente vai demorar para crescer. Ela vai demorar muito para crescer. Estou falando que eu não mostrei o Tarantino hoje, mano. Olha o Tarantino. Ontem eu não mostrei? Olha o Tarantino aqui. Beberam uma aguinha. É isso aí, tá? Então isso aqui é importante. Não, gente, o Ale Birman falou isso pra mim. Alexandre Birman, tá? Agora, puta, eu tenho uma coisa foda aqui, mas acho que não vai dar tempo de mostrar. Não vai dar tempo de mostrar. Eu queria falar um pouco sobre relacionamento e networking, tá? Muita gente me pergunta, pô, Thiago, mas como você consegue estar próximo de pessoas tão bem-sucedidas, etc. Eu tenho uma metodologia, eu não vou falar hoje, mas amanhã, na live de fechamento, eu tenho um conteúdo que eu sempre passo, que é sobre a minha filosofia de vida, os meus 13 princípios que eu sigo em todas as minhas decisões. Eu vou adicionar também um pouco de relacionamento amanhã, tá bom? Mas antes, lembra da frase do dia? Pense a longo prazo, haja agora. Tem uma pegadinha aqui que você precisa tomar cuidado, tá? Porque você tem 3 tipos de pessoas. Você tem aquelas pessoas que pensam muito no longo prazo, só no longo prazo. E se você pensa só no longo prazo, você vira uma pessoa ansiosa. Você vira uma pessoa ansiosa. Estou falando que eu esqueci o quinto axioma? Risco, intuição, consenso, mobilidade. E aí sobre esperança, né? Que tem a intuição e tem a esperança. A esperança é o seguinte: quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Quando o barco começar a afundar, não reze, não vai adiantar. Abandone o barco imediatamente. Esse que é o axioma da esperança, tá? Isso é muito, muito, muito importante. E aí, tem sobre a frase do dia, eu já volto para o quadro para a gente finalizar ali, tá? Que são 6 tipos de ações. Não esqueci, primos, obrigado por me lembrar, mas eu não esqueci, tá? Frase do dia: pense no longo prazo, haja agora. Mas quem pensa só no longo prazo vira uma pessoa ansiosa. Eu fui uma pessoa ansiosa por muito tempo. Eu tenho um pouco disso, porque eu penso tanto a longo prazo que às vezes eu fico ansioso, tá? Então eu preciso lembrar desse conceito para voltar para o presente. A pessoa que só pensa no longo prazo, ela só vive no longo prazo, ela nunca desfruta da vida, nunca. Então você pensa assim, puta, quando eu tiver 1 milhão, aí você trabalha, aí você tem 1 milhão, só que aí você já não tá mais na vibe do 1 milhão, você já tá na vibe do 2, do 5, do 10.
Aí você vai lá e você chega. Só que quando você chega, você já não está lá, você já está na vibe dos 50, dos 100. E tudo bem você sempre querer crescer. Mas se você não coloca alguns marcos na sua vida, você vai ser uma pessoa ansiosa sempre. Você vai ser pessoa que você fica ansiosa para algum acontecimento, vai ser ansiosa para uma reunião. Pô, você vai ser ansioso para a Bolsa de Valores abrir amanhã. Quem aqui, quando começou a investir, ficava olhando para o home broker toda hora? Quem aqui? Ficava olhando toda hora para os preços. Meu Deus, ficou, olha os preços, eles estão subindo, tá? Quem aqui ficou olhando toda hora? Porque tem gente que começa a investir, olha para a cotação a todo instante. E essa pessoa vira ansiosa, porque ela fica na expectativa do futuro, tá? Só que você tem aquela pessoa também, que só fica assim, no passado, amor, dá uma aguinha, por favor. No passado tudo era tão bom, no meu passado a minha infância era assim. E aí quando você fica só vendo o passado, você é uma pessoa muito nostálgica. E é bom você ter um pouco de nostalgia. Mas se você sempre fica assim, meu passado, você vira uma pessoa depressiva, velho. Você é uma pessoa depressiva, porque só tá pensando no passado. Pô, na minha época que era bom, hoje o mundo é um lixo, na minha época era bom, era tudo bom, hoje minha vida tá uma merda, na minha época era bom. Você é uma pessoa depressiva, velho. A única solução que você tem é viver o presente, né? Não é só você pensar no futuro, nem só no passado, é você viver o presente. Isso aqui que vai te dar essa plenitude, esse senso de o que está acontecendo realmente, de sentir tudo isso, de ter as suas convicções, suas vitórias e evitar tanto depressões pensando no passado quanto ansiedade pensando no futuro. E o que eu digo é, por que eu estou falando disso? Porque como investidor, se você for uma pessoa ansiosa, você vai fazer cagada. Sabe o que a ansiedade fez comigo como investidor? Ela me obrigava a tomar decisões o tempo todo. Então eu era ansioso, eu pensava, caraca, eu preciso tomar decisão. E aí às vezes você vendia, você comprava, você fazia mais operação do que você devia. Entendeu? Então você precisa tomar cuidado com isso daqui. Vamos voltar então para o quadro aí para a gente finalizar? Vamos lá. Vamos lá mostrar o quadro. Que é o seguinte. Aqui, ó. O que a gente está falando? A gente falou que tem 6 tipos de negócios, segundo o Peter Lynch. A gente tem os negócios que são as empresas de baixo crescimento, as empresas de médio crescimento, as empresas de alto crescimento, as cíclicas, as de turnaround e as empresas de cofre. Vamos lá. O que seriam as cíclicas? Seria uma Vale do Rio Doce, uma Suzano, empresa de commodities. O que seria uma empresa de turnaround? É aquela empresa que, cara, está com muita dívida, é uma empresa que pode quebrar a qualquer momento, é uma empresa que às vezes já quebrou, mas está ali num processo de possível recuperação. Então, por exemplo, Oi BR, a Oi e a, Via Varejo, por exemplo, está passando por um processo de reestruturação, de turnaround, tá? Não necessariamente, quando ele se quebrou, não necessariamente quebrou, é uma empresa que está passando por um processo de reestruturação, tá? E as empresas cofre, ela poderia ser, por exemplo, quando eu comprei lá atrás um pouquinho de Peman, tá? E o Barsi também, um dos maiores investidores do Brasil, bilionário e tudo mais, eu lembro que a gente teve uma conversa breve ali, e o negócio é Peman, né? É uma empresa pequena, passando por grandes dificuldades financeiras, tinha um grande endividamento, mas só o terreno dela, só o que ela tinha de planta, né, a fábrica dela, poderia valer mais do que ela estava sendo negociada na bolsa. Então é esse tipo de coisa. Uma empresa cofre, você tem que olhar para esse tipo de coisa, tá? Então, vamos lá, o que eu separei aqui, ó? Você precisa olhar para 2 coisas em empresas cofre. Primeiro, dívida. Por quê? Cara, uma empresa cofre ela pode quebrar a qualquer momento, tá? E aqui, valor dos ativos. Então, por exemplo, você vai lá e descobre que uma empresa que mexe com hotel não está dando certo. Ela está valendo 10 milhões de reais, tá? Então pensa só, tem uma empresa de hotel, não tem movimento, ninguém está indo para lá, está dando prejuízo, ninguém vai, deu coronavírus, piorou mais ainda, ninguém vai, e a empresa está valendo 10 milhões de reais. Aí você vai e faz uma análise dos ativos que ela tem. Só o terreno que ela tem vale 100 milhões de reais. Aí você fala, ela está valendo 10 milhões de reais e está dando prejuízo. Então se você for olhar para o PL, crescimento, valor de mercado, dívida, você fala, ela é uma empresa que está ferrada, nunca investir nessa empresa. Só que só em ativos ela tem 10 vezes mais do que o preço que ela está sendo negociada. Aí você fala, tem um valor oculto aqui. Esse é o tipo de empresa cofre. E eu não estou falando que Peman e isso vai acontecer, porque se existisse uma obviedade, todo mundo iria comprar. É só um exemplo do que pode ser
uma empresa cofre, mas não necessariamente é. Só o futuro vai dizer, tá? Quando você está olhando para uma empresa de turnaround, você precisa olhar para duas coisas. A relação da dívida sobre o patrimônio e mais importante que isso, você precisa olhar para o plano de turnaround, porque os planos são muito mirabolantes, às vezes, de verdade. Você vai ver uns planos aí, não tem nada a ver. Você fala, da onde que vai tirar daqui? Da onde que vai tirar esse dinheiro aqui? Aí começa a falar um monte de coisa aí, você vai ver, mas para, da onde você pôs esse número aqui? Os caras adicionam zero gratuitamente, entendeu? Não estou falando dessas empresas, mas assim, você tem planos que nego adiciona zero aí, você fala, nossa, de onde vai sair esses zeros a mais? E segundo, você precisa olhar para a credibilidade do time. Credibilidade do time, ou seja, por onde eles já passaram. Porque uma das coisas que eu mais gosto ao investir em ações, ao investir em negócios, é que eu posso pensar o seguinte: eu estou aqui fazendo as minhas atividades, estou aqui fazendo uma live com você, e nesse exato momento eu tenho um CEO cuidando de um negócio com vários diretores, com uma diretoria, e isso daqui, eles são parte de um negócio, uma empresa que chama ABC, por exemplo, e eu tenho 1% da ABC, tá? Então eu invisto numa empresa hipoteticamente chamada ABC, vamos supor que eu tenha 1% desse negócio, então enquanto eu estou falando com você, eu tenho uma equipe gigante trabalhando para mim, porque eu sou o dono do negócio, né? Mais ou menos assim que funcionam os negócios. Por isso que quando eu vou olhar para um possível plano de reestruturação, turnaround, eu quero saber sobre a credibilidade desses caras, do CEO, do conselho de administração, da diretoria. Eu quero saber se eles já passaram por outros negócios, eles já conseguiram fazer outros planos de turnaround. Por isso que às vezes você tem um CEO que ele muda de companhia e aí anuncia, um tal CEO veio para a empresa tal, para assumir um plano de recuperação e não sei o que lá. E aí a empresa já sobe 20% só porque veio esse CEO. Por quê? Porque esse CEO já passou por essa empresa, fez uma demissão em massa lá, conseguiu contornar, a empresa lucrativa, já fez isso aqui de novo e agora veio para essa empresa. Pô, os acionistas, eles acreditam, ele tem credibilidade, eles vão, isso aqui tende a aumentar suas chances de ter resultado, porque uma empresa de turnaround, se você for olhar só para número, é um pouco difícil. O que você tem que olhar é dívida sobre patrimônio, porque você precisa ver, cara, existe uma chance muito alta de quebrar? Ou existe uma mínima chance de essa empresa sobreviver? Porque aqui o que a gente quer é sobrevivência em um plano coerente, tá? Oi, Vevar, Extempeman, empresas cíclicas. O que você precisa olhar em empresas cíclicas? Basicamente, você precisa olhar para o ciclo da commodity, tá? Então, cada commodity tem um ciclo. Não adianta eu chegar aqui e explicar para você todos esses ciclos, até porque nem eu domino todos os ciclos, né? Lembra o que o Warren Buffett nos ensinou? Fica na sua área de competência. Empresas de commodities não são a minha área de competência. A minha área de zona de segurança não está aqui, mas tem pessoas que dominam, tá? Mas o conceito é, quando você tem petróleo, estamos falando de petróleo aí, né? O pessoal começa a produzir muito petróleo, muito petróleo. E aí, eles começam a pôr muito petróleo no dinheiro, muito petróleo no mercado. O que começa a acontecer? Deixa eu fazer uma analogia. Só existe essa caneta aqui no mercado. Agora existem 1 milhão de canetas. E a empresa fala, velho, eu tenho 1 milhão de canetas, preciso vender. E aí eles falam assim, mas não tem demanda para 1 milhão de canetas. Ele fala, ferrou, vou ter que fazer promoção, vou diminuir o preço, né? Então, os ciclos de commodities, né, eles sobem e descem. Então, quando a sua empresa mexe com, com celulose, você precisa entender o ciclo da celulose, você precisa entender como que está o estoque desse negócio, como está o custo de produção. Tem vez que o custo de produção, tem vez que o preço está abaixo do custo de produção. Isso aconteceu recentemente, ou quase aconteceu no mercado de celulose, né? Só que aí você pensa assim, não dá para o preço ficar abaixo do custo de produção por muito tempo. Por quê? Senão todas as empresas de papel vão quebrar. E quando o preço está abaixo do custo de produção, o que a gente percebe? A gente percebe que, com o tempo, as empresas menores, elas tendem a quebrar. Se isso acontecer por muito tempo, e só ficam as maiores. Por onde você vai? Para as líderes de mercado. Então, como que funciona aqui? Vou olhar para o mercado, vou olhar para uma ação. Eu vou olhar para Banco Inter. Opa, Banco Inter, ela é uma empresa de baixo crescimento? Não. Médio crescimento? Não. Cíclica? Não. Turnaround? Talvez, mas não. Cofre? Não sei, talvez, mas não. É uma empresa de alto crescimento? Opa, é uma empresa de alto crescimento.
Legal. Então, se ela é uma empresa de alto crescimento, o que eu preciso olhar minimamente? Eu preciso olhar para o PEG ratio dela, porque se eu olhar só para o PL, você vai ser enganado, porque vai ter um PL muito alto e você vai falar, ih, essa empresa é ruim, está muito cara. Você precisa cruzar o PL com o crescimento. Se você não está entendendo nada que eu estou falando agora sobre PEG ratio, é porque você não participou do desafio, porque eu expliquei isso aqui muito bem explicado durante alguns dias, e no Telegram tem um mapa mental que a gente fez, não sei de qual aula foi, busca lá que eu estou explicando o PEG ratio, tá? Você precisa ver o produto dela, você precisa ver o market share para ver se tem espaço para ela continuar crescendo por muito tempo. Porque se você vê que ela já está quase beirando o limite, você vai falar, velho, e aí? Ela vai para onde? Né? Então você precisa olhar para isso. E essas são esses são 6 tipos de negócios do Peter Lynch, ok? Galera, vixe, o tempo voou hoje, meu. Caraca, o tempo voou hoje. Deu pau na live no começo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha lá. Bem que dá vontade, né, de fazer uma super live no último dia. Mas eu acho que tá na hora de a gente fechar com chave de ouro amanhã. E depois a gente refletir um pouco sobre esse conteúdo todo que foi passado, tá? Então olha só, a frase de hoje é: pense no longo prazo, haja no curto prazo. Eu vou postar ela daqui a pouco ali no feed. Todo mundo que comentar marcando alguém, eu vou sortear o livro Axiomas de Zurique. Eu vou sortear 10 pares para todo mundo lá, tá bom? Então eu vou mandar isso daqui para casa de vocês. O Kaique geralmente sorteia, ele sorteia no Instagram do Prium.rico e eu compartilho no meu. Tá bom? É isso daí. Amanhã é o último dia do desafio. Terei então o seguinte: eu vou passar para vocês os meus princípios de vida. Os meus princípios de vida, que eles estão muito acima de regras, tá? Eles estão muito acima de regras. Não é assim, olha para o PL e faz isso. Não, são princípios de vida. E se você tem princípios, você consegue tomar decisões de uma forma muito clara, muito nítida na sua vida, tá? Muito. Por exemplo, eu tô a fim de fazer isso. Aí um princípio seu diz: se você for antiético, você não vai passar no filtro do tempo. E mesmo você tendo vontade de fazer algo antiético, se você executar esse princípio, você não vai fazer essa burrada. Por exemplo, tá? Então, eu tenho meus princípios, vou apresentar para vocês amanhã. Vou falar um pouco sobre relacionamento e networking que eu prometi para vocês. E tem um recado também especial para vocês amanhã. Amanhã vai ser uma live muito legal, muito inacreditável. E quem está comigo desde o primeiro dia não pode deixar de participar amanhã, tá bom? Primos, vou postar a frase do dia agora. Conto com todos vocês lá, vão lá. Marca todo mundo que deveria ter assistido essa live. Mesmo sendo a penúltima live, marca essa galera. Quem sabe um dia a gente volta a fazer alguma coisa no Instagram aqui. Quem sabe um dia a gente faz outro desafio, alguma coisa. E essa pessoa já fica ligada, tá? E todo mundo que marcar, comentando, quem marcar alguém, vai participar do sorteio do livro, tá bom? Amor, dá tchau pra galera. Beijo. Beijo do gordo. Tchau, tarantas. É nóis. Tchau, galera. Até amanhã.